Palavrões. Palavrões. Cristão pode falar palavrão? O que vocês acham? Ah, só uma vez ou outra, não pega nada, só uma vez ou outra não tem problema, às vezes escapa, né? Pô, acontece. Ah, também já é demais, né? Não pode falar palavrão, tipo, bati o dedinho no pé da cama, na quina da cama, não vou poder falar palavrão, até parece, né, tal. Isso daí é uma utopia, né? Enfim. Bom, eu vou falar pra vocês que é assim. Pra quem não sabe o que é pecado de estimação, pecado de estimação é aquele pecado que você tem uma certa dificuldade. Esse nome é até um nome, enfim, zoado pra falar, né? Pecado de estimação. Mas ele quer dizer justamente isso, essa expressão quer dizer justamente isso. São pecados que a gente tem e que a gente ou tem uma dificuldade específica com esse pecado, por exemplo, um alcoólatra que está tentando deixar o vício do álcool, ou também essa expressão também pode significar aqueles pecados que a gente tem para nós mesmos e que a gente acha que não tem problema nenhum, né? Então muitas pessoas, por exemplo, isso pode estar na fofoca, alguns pecados assim que não estão tão explícitos de certa forma, se bem que até tão explícitos, né? Mas que de alguma forma a gente não vê como tão graves, né? E o palavrão, cada vez mais o que eu tenho visto é um pecado que tem cada vez mais sido incorporado pelas pessoas, especialmente os cristãos, né? E eu tenho um problema específico com palavrão. É por isso que eu quero começar essa série de pecados de estimação falando de palavrão. Então assim, antes de eu me converter eu falava muito palavrão, muito palavrão mesmo. E na minha conversão, uma das coisas que eu mais tive que lutar, e luto até hoje, acho que é uma luta constante, é palavrão. Então, Vinícius, eu acho que um dos indícios de ser uma pessoa, ela tá firme na fé, ela tá andando firme com Deus, é a quantidade de palavrão que ela fala. Eu acho que isso aí é um preconceito meu, isso que eu vou falar, mas eu desconfio de crente que fala muito palavrão. Ah, o que é muito, o que é pouco, aí vai de cada um, né? Cada um vai ter o seu critério, né? Mas eu desconfio sim de uma pessoa que se diz crente e fala muito palavrão, uma pessoa que se diz cristã, melhor dizendo, que segue Jesus e fala muito palavrão. A Bíblia condena isso de diversas formas, tá? Pra você que tá achando que não tem problema falar palavrão, é só um P, um C, não tem, o que tem de mais? Isso é pecado. Isso é pecado e assim, qualquer pecado te leva pro inferno, tá? Pode ser você assassinar alguém e pode ser você falar palavrão sem se arrepender, tá bom? Eu sei que, nossa, agora é aquele momento que, olha o que você tá comparando, né? Você tá comparando matar alguém com palavrão. É óbvio que são dois pecados, assim, com uma intensidade, com contextos, com pesos e com, assim, efeitos colaterais, consequências completamente diferentes. Mas os dois são pecados. E a Bíblia é muito clara. O salário do pecado é o quê? É a morte. E ele não está diferenciando se é pecado X ou se é pecado Y. Ele está dizendo que o salário do pecado é a morte. Tá? Então, independente, você vai para o inferno. Né? Morte, ele está querendo dizer inferno. Né? Vida eterna não combina com pecado. Então, eu quero até trazer alguns textos aqui para quem defende de alguma forma. E eu já vi também aquelas pessoas que falam que, mas tal coisa não é palavrão. Né? Eu não sei nem como é que eu vou fazer para dar exemplos aqui, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Tipo, aquela palavra que começa com B, B-O-S, e aí o resto você já sabe, eu não vou terminar. Mas essa palavra ela não é palavrão, porque ela só tá falando de fezes de uma outra forma. Ou aquela M com o resto, não, também só tá se referindo a fezes, só que de uma outra forma. Só que o que é o palavrão? Se você pegar todas essas palavras C, P, essas palavras são formas chulas de você se referir a uma outra coisa. Pode ser uma coisa com conteúdo sexual, uma coisa com conteúdo escatológico, sei lá, nem sei se está certo falar dessa forma. Mas é isso. O palavrão é isso. São formas pejorativas, nojentas, grosseiras, rudes de você se referir a outros termos e termos, órgãos sexuais, enfim, seja lá o que for, muitas vezes voltados para o corpo, né? Mas então assim, as pessoas justificam, não, porque B não é palavrão, só estou me referindo, é palavrão. Porque todos os palavrões são isso. Todos os palavrões são palavras grosseiras que querem dizer isso. Tá? E aqui alguns versículos para as pessoas que justificam. Inclusive, eu quis me justificar várias vezes a falar palavrão com base na Bíblia. A Bíblia condena, mas não é tão condenada assim, né? A Bíblia não condena tanto assim. É de boa, não é tão sério o negócio, mas é sério. Colossenses 3,8 vai dizer, mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. A gente vai ter outros textos também, Efésios 4:29 até o versículo 32 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação,
para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e todas as malícias sejam tiradas de entre vós. Não vou ler o restante, até aí tá bom. Então assim, isso eu tô lendo 2 textos só, tá? Mas a Bíblia é repleta de situações e de versículos que deixam claro que falar palavrão é errado e é pecado. E como é um pecado meu de estimação, no sentido de que eu tenho dificuldade, ele é um tipo de pecado que eu reparo muito quando as pessoas falam. Cada vez que eu escuto um palavrão, ainda mais nesse mundo de hoje, cada vez é como se fosse sentir uma facada. Então, tipo, se eu tô falando com alguém e aí, mano, porque aí M, mano, eu sinto e é tipo assim, eu falo, nossa, que droga essa pessoa. E assim, não sei se vocês já repararam, mas vocês já ficaram perto de uma pessoa que fala muito palavrão, fala bastante palavrão? É muito perigoso porque é muito mais fácil essa outra pessoa ser o fermento. O que eu quero dizer? É muito mais fácil essa outra pessoa influenciar você. Ainda mais se você já falava. Isso é para todos os pecados, mas falando de palavrão, fica um tempo perto de uma pessoa que fala muito palavrão. Você vai ver que você, logo menos, você vai começar a falar. E vai ser aos poucos, um aqui, outro ali e tal. E você vai ver que você vai começar a falar. E se você fala e você não vê problema nisso, repense, releia a Bíblia, porque a Bíblia está repleta de exemplos de que não é para falar palavrão. E não é pra gente pensar que, mas palavrão não é a mesma coisa que fofoca e tal, é um pecado mais de boa. Não existe essa de pecado mais de boa, mano. Não tem essa, não existe essa. Tem esse pecado aqui é mais tranquilo pra fazer. Não tem isso. Pecado é pecado e acabou. Acabou. Deus não olha, Deus não tá lá em cima, né? Tipo, pensando assim, esse pecado aqui é de boa. Tal. Não, pecado é pecado. Não tem essa. Mas eu desconfio. E assim, cada vez mais o mundo está falando cada vez mais palavrões. Repare, gente, pega filme, sei lá, não sei nem, volta uns 15 anos atrás. Pega o linguajar daquela época. Pode ser de entrevista, de filme, e pega os filmes e entrevistas de hoje em dia. Vê a quantidade de palavrões que eram ditas naquela época, que já era bastante, comparados com os de hoje em dia. Pega as músicas, as artes, os textos que eram publicados naquela época e os textos que são publicados hoje em dia. Hoje em dia, programa de televisão, assim, que rola de tarde, que qualquer pessoa pode ver programa com horário familiar, qualquer programa você pega, não é mais incomum você ver um palavrão, você escutar um palavrão. Sendo que antes era muito incomum isso. E tá cada vez mais normal. E cada vez mais as pessoas estão falando, cada vez mais está entrando no ambiente de igreja e cada vez mais tá natural. Quem não fala palavrão é estranho, sabe? Então eu acho que nós como cristãos, nós temos que parar de ficar nivelando por baixo. A gente tem que parar de optar pelo mais ou menos e pelo bom. A gente tem que optar pelo melhor, sempre. Não é porque tá todo mundo achando que tá sossegado, que tá de boa, que a gente é um pecado mais de boa. Então esse aqui não tem problema. Não, tem problema sim. Tá? E eu acho que existem alguns pecados que eles dão sinais de que a gente está distante de Deus e que a gente está mais suscetível ao erro. Então eu percebo que eu estou mais distante de Deus quando eu estou mais suscetível a ficar falando palavrão. Quando eu começo a falar palavrão, isso para mim já é um sinal, já é um indicador de que eu estou distante de Deus e de que tá faltando ler mais a Bíblia, tá faltando mais fome de Deus. Geralmente uma coisa está sempre acompanhada com a outra, eu estou falando por mim. Tá? Quando eu estou fraco na fé, quando faz tempo que eu não faço um jejum, quando faz tempo que eu não leio a Bíblia, quando faz tempo que eu não vou para a igreja, que eu estou distante dos irmãos da igreja, do corpo de Cristo, fatalmente eu estou falando mais palavrão. Então o palavrão, ele é um forte indicativo de fé e de intimidade com Deus. Eu desconfio de cristão que se diz cristão e fala palavrão. Se você se diz cristão e você fala palavrão, repense.